Glória a Deus, louvado, exaltado, engrandecido é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agradecemos os adoradores da casa de Deus e vamos já estudar o que o Senhor pediu para nós hoje. Quem trouxe a sua Bíblia, o seu manual de vida, abra o seu manual de vida em Lucas 15, nós vamos ler do 11 ao 32. Evangelho de São Lucas, capítulo 15, do 11 ao 32, será a nossa meditação em nome de Jesus. Como a leitura é extensa, eu vou ler só na minha tradução aqui. Quem está no templo pode acompanhar também pelo Data Show. E nós vamos estar lendo já Lucas 15, do 11 ao 32, em nome de Jesus. Quem encontrou diz amém. Amém, glória a Deus. Então vamos ler Lucas 15, do 11 em diante. Aqui fala sobre a parábola do filho pródigo. Jesus continuou: um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens, vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve grande fome em toda aquela região, e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo, a fim de cuidar dos porcos. E ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeiras que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Deus te abençoe, pastor Jefferson. Caindo em si, ele disse: quantos empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Traga-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa, vistam nele, colocam um anel em seu dedo e calçam os seus pés. Tragam um novilho cevado e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. E este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho cevado, porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele, mas ele respondeu ao seu pai: olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta este teu filho, que esbanjou com as prostitutas, matas o novilho cevado para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo, tudo que é meu é teu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta do seu irmão e alegrarmos, porque ele estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Diga glória a Deus, diga aleluia. Se assenta em nome de Jesus. Igreja, eu evito ministrar essa passagem. Ela me emociona muito. E para a gente ficar igual uma criança no púlpito chorando, então eu evito. Mas ela é uma passagem tremenda, porque fala de como aqueles filhos enxergavam o pai, como que aqueles filhos enxergavam o pai natural. Então, como que eu e você temos agido?
Vamos começar a passagem do filho pródigo. O que é o filho pródigo? O que é a palavra pródigo? A palavra pródigo quer dizer desperdiçador, quer dizer extravagante, esbanjador, gastador. Ou seja, um filho pródigo é aquele que não tem controle, é aquele que faz as coisas descontroladamente, irresponsavelmente. Então, que filho que você tem sido? Vá ouvindo esta mensagem, vai vendo em que nível nós estamos, porque todos nós somos filhos naturais e somos, uma vez batizados, também filhos espirituais. Então, como você tem agido com seu pai natural e com seu pai espiritual? Você tem agido como escravo ou você tem agido como livre? Você tem agido naturalmente ou você tem agido espiritualmente? Porque aquele filho mais novo, ele agiu naturalmente. Espera aí, meu pai tem muitas posses, meu pai está cheio de vida, esse velho não vai morrer tão cedo, e eu quero a minha parte da herança. Eu quero gastar com a mulherzada, com a farra, bebedice, com melança, eu quero é curtir. Com coisa que você, estando do lado do seu pai natural ou espiritual, você não está curtindo. O bem mais precioso que nós temos depois do Pai Celeste é a família. Só que aquele filho mais moço, ele tinha aversão ao pai. Ele tinha aversão ao pai, porque depois de muito, no versículo 13, não muito tempo depois que Deus deu o dinheirinho para ele, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para um lugar distante. Ele queria distância daquele pai. Meu pai não vale nada, eu quero só o dinheiro dele. Cuidado, porque eu e você batizado, tudo que eu e você batizados fizermos longe do Pai Celeste, longe da comunhão, vai acabar. Aquele filho ficou sem nada porque ele desonrou o seu pai. Falou: velho, já que você não morre, me dá minha parte da herança aí. Pegou tudo que ele julgou que ele tinha direito e gastou de forma errada. Só que tudo longe do pai tem um fim. E aí ele caiu em si. Peraí, acabou a farra, acabou a gandaia, acabou a mulherzada, acabou a bebedice, acabaram-se também os amigos, e eu estou passando fome. Ele arrumou emprego e foi trabalhar para uma fazenda como ele, filho de um dono de propriedade, vivia. Ele falou: peraí, estou passando fome neste lugar, estou querendo comer a comida dos porcos, e os servos do meu pai têm comida e pouso a fartar. Então eu vou voltar para a casa do meu pai, e não vou falar para ele não me considerar nem mais como filho, mas como um servo qualquer para trabalhar para ele. Quer dizer, ele gastou tudo, enxergou quem ele era, mas não reconheceu a função dele. Uma vez filho, você sempre será filho. Bom ou ruim, o seu filho sempre será filho. Então, aquele filho voltou para a casa do pai, mas com a mesma mentalidade que ele saiu. Ele só enxergou que ele fez besteira com o dinheiro do seu pai. Mas não, então eu vou voltar para lá como um coitadinho, como um servo. Ele é filho. Eu e você temos que reinar em vida. Eu e você somos filhos de Deus. Você tem agido nesta vida como filho, ou você tem agido nesta vida como escravo? Porque na Bíblia nos dá duas passagens. Os filhos de Abraão, um era o filho da escrava e o outro era o filho da livre. Eu e você estamos agindo como filho da escrava, como filho de Agar, como Ismael, ou eu e você estamos agindo como a filha da livre, o filho da livre, que é Isaac, o filho da promessa. É isso que nós temos que enxergar, que filho nós estamos sendo, que filho natural que nós estamos sendo, que filho espiritual que nós estamos sendo. Quando Deus me deu essa passagem para hoje, Deus falou para mim assim: porque até hoje você, Humberto, tem enterrado seus pais com dignidade.
Eu honrei o meu pai natural, Antônio Melo Franco, meu pai físico, até o último dia, cuidei dele até o último dia, na enfermidade dele. Eu estava de férias, graças a Deus. O último mês de vida dele eu pude ficar por conta dele 24 horas. E quando ele estava na urna, eu bati no peito dele e falei assim: velhão, vai em paz, porque eu te honrei, eu te curti e a sua bênção. Simples assim. Meu pai na fé, bispo Júnior de Oliveira, veio a faltar. Fiquei com ele até o último dia, 20 anos de sol a sol do lado dele. O dia que ele foi dessa para melhor, bati no peito dele, nesse altar aqui, de frente a esse púlpito aqui, e falei: meu pai na fé, vá em paz, porque eu te honrei enquanto vida o Senhor teve. Está faltando mais 2 autoridades sobre a minha vida, se eu não for antes, que é a minha mamãe e meu sogro. Meu sogro, acabei de sair de casa agora, pedi a bênção dele para me vir para a casa do pai. O dia que, se ele for antes de mim, que é a ordem natural, eu posso até não sair do altar hoje, mas a ordem natural é que o meu sogro vá para as ruas de ouro antes de mim. O dia que ele for, vou bater no peito dele e falar: velhinho, eu te honrei até o último dia. Porque eu perdi minha sogra recentemente, tem uma semana, e ele tem ficado, porque ele quer, uma semana na casa de cada filho. A primeira semana foi na minha casa, a segunda semana foi na casa do outro filho. Essa semana vai começar a partir de amanhã, já na casa do terceiro filho. É a terceira semana dele vai ser a terceira semana sem esposa. E ele já falou em off para minha esposa: o melhor lugar que eu tenho para ficar é na sua casa, porque você e o seu marido, você e Humberto, me tratam verdadeiramente como pai, porque ele é meu pai é o meu último pai natural. Então não peço a bênção dele porque me dá dinheiro, não, peço a bênção dele por respeito, porque ele é meu pai. Então, como que você tem agido com o seu pai natural? Como que você tem agido com o seu pai celeste? Você quer simplesmente os bens do seu pai natural, ou de Deus, só as mais de 8.000 promessas? Você quer ficar longe do seu pai, porque aquele meu pai não vai lá roupa que veste, ele não estudou, ele é sem cultura, ele é analfabeto, eu sou culto, eu sou PhD, eu tenho diploma, eu tenho idioma, eu sou o cara. Mas eu e você, nunca esqueça disso, eu e você, longe do pai, vai passar vergonha. Então, como tem sido a sua atitude de filho? Ou você, se já agiu assim irresponsavelmente, você já voltou à sua lucidez ou não? Porque 1 Coríntios 6,12 fala para nós que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Eu não posso fazer tudo que eu acho, penso, eu imagino como aquele filho mais novo. Então é isso, vamos ler isso? Todas as coisas me são lícitas, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar me dominar por nenhuma delas. Então quer dizer, tudo é lícito, mas nem tudo convém que eu faça. Então que você recobre o semblante em nome de Jesus e haja como um filho aprovado. Aí aquele filho foi e voltou para casa, ainda com a mentalidade de escravo. E o que o pai fez? Falou para o servo dele: pega a roupa, pega a sandália e um anel, vista o meu filho, dê o anel de autoridade para ele e calce os seus pés. O pai honra o filho como tal, como filho. O filho nem entende aquela recepção porque não sabe. Um filho não entende o amor de um pai. Um filho não sabe o amor de um pai. O Arthur Luiz, que está aqui no templo, não tem noção do tamanho do amor do pai André. Isso não se mede, não pega uma régua e se mede. Isso é vivido. E um filho só entende um pouquinho o amor de pai e mãe quando ele é pai, quando ele casa. Enquanto aquele filho ou aquela filha não casa, ele não entende o que um pai e uma mãe passa por ele. Então quer dizer, será que eu e você estamos aprendendo a viver como filho, ou nós ainda viveremos como escravo?
E o pai, com aquele amor de pai, vê o filho naquele estado e fala: não, traga roupa para o meu filho, põe um anel de autoridade de filho no seu dedo e sandálias sobre os seus pés. E começa a festejar. Aquele filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E mata o novilho e começa a festejar. Glória a Deus por isso. Só que o outro filho mais velho, que estava junto com o pai todos os dias, tinha a mesma mentalidade do mais novo, também era escravo. Porque ele declara isso para o pai, e deixa isso claro para o pai. Como é que ele fala aqui? E o filho mais velho disse o pai, quando volta o filho mais velho fala, mas ele respondeu ao pai, versículo 29, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo. Hora nenhuma ele julgou o que ele estava fazendo para ele se julgava como um serviçal do pai. Mas ele respondeu ao seu pai, olha, todos estes anos tenho trabalhado como um escravo a teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens. Mas tu nunca me deste um cabrito para eu festejar com meus amigos. Visão de escravo. Se ele é filho, tudo que é do pai também é dele. Então, quer dizer, o filho tinha visão de escravo, o caçula queria que o pai morresse para usufruir dos bens. O pai, graças a Deus, não morria, ele pediu em vida. Perdeu tudo e voltou com o rabinho no meio das pernas. O filho mais novo volta, cai em si, o mais velho vai e externa a sua escravidão. Ainda fala isso, deixa claro, eu trabalhei para você, pai, como um escravo, e o senhor nunca fez nada por mim, queria recompensa, tudo que é do pai é dele. O pai respondeu isso para ele, mas quando volta esse teu filho que esbanjou os teus bens com as prostitutas, matas o novilho. Disse o pai, meu filho, você sempre está comigo, tudo que é meu é seu. Para com essa visão de escravo, de coitadinho. Então é isso que o Senhor quer que você mude. Como você tem agido como filho natural, como você tem agido como filho espiritual. Você tem a mesma visão de Ismael, de escravo, ou você tem a visão de Isaac, que é o filho da promessa? Que visão você está tendo como filho? É isso que o Senhor quer que você aprenda todos os dias. Porque aquele filho mais velho nunca afastou, sempre esteve próximo do pai, sempre esteve próximo do pai, só que ele agia como escravo. E a palavra fala que mesmo ele sendo dono, herdeiro de tudo, ele ficou chateado. Tem coisas que você temos que entender como filho. Feche seus olhos em nome de Jesus. Um pai quer de um filho mais do que obediência. Obediência é obrigação. Você não está fazendo vantagem nenhuma para o seu pai por você obedecer. Isso é obrigação. Então, quer dizer, um pai quer de um filho muito mais do que uma simples obediência. O filho mais velho nunca preocupou com a ausência do irmão caçula. Ele era tão escravo, tão egoísta, que estava pouco se lixando se o irmão foi embora. Ele, como filho mais velho, tinha que preocupar com a ausência do irmão e com a dor que o pai sentia. Mas como ele não deveria ser, como ele não era pai, ele não entendia a dor do seu pai pelo caçula. E pior, ele como filho mais velho, para você ver o tanto que ele era doente, ele como filho mais velho tinha por obrigação ir atrás do caçula. Não foi. Então por isso que ele tinha aquela visão de escravo. O Senhor quer que você aprenda a ficar livre dessa visão de escravo. Abre seus olhos em nome de Jesus. Então nesta passagem o Senhor mostra claramente o amor do pai por ambos os filhos. O filho que não valorizou o pai e queria os bens, o pai deu. O que o pai falou indiretamente para aquele filho? Meu filho, a alegria dessa vida não está no dinheiro que você tem. Vai lá que você vai gastar todo ele vai acabar, você vai voltar.
porque eu, pai, tenho experiência de vida e sei que isso vai acontecer. O filho mais velho, o pai falava assim: mas até hoje você não enxergou que você é herdeiro? Que tudo que é meu é seu? Você não matou um cabrito para você porque você não quis. Você poderia ter matado 1, 2, 3, quantos você quisesse. Então quer dizer, eu e você temos que ficar livre dessa mentalidade de escravo. Nós temos que entender a identidade de um escravo, a mentalidade de um escravo e a mentalidade de um filho. A mentalidade do escravo, ele sempre fica sozinho, solitário. Ele pode estar rodeado de pessoas, que quem tem a visão de escravo, ele é solitário. O filho não. O filho tem no pai um amigo. O filho que tem, aquele filho que tem visão de filho, ele tem num pai um amigo. Então quer dizer, eu tinha no meu pai um amigo. Eu ia com meu pai em clube, eu ia com meu pai jogar bola, eu ia com meu pai passear, eu ia com meu pai. Meu pai me ensinou coisas até que não deveria, para que eu fosse um homem aprovado e ensinado por ele e não pelo mundo. Então quer dizer, eu fui amigo do meu pai. Você tem que ser livre. O filho tem num pai um amigo. O filho que tem mentalidade de escravo, ele tem uma escassez, ele tem necessidade de tudo. Agora, o filho que tem a mentalidade de filho, de livre, o próprio pai o alimenta, então ele não tem necessidade de nada. Então nós temos que entender que mentalidade que eu tenho. Um filho que é escravo, ele é carente. Ninguém me ama, eu sou um pobre, cego, miserável, nu. Isso é visão de escravo. O filho que tem a visão livre, além dele receber, ele dá amor. Porque com a medida que ele mede, ele é medido. Ele tem amor para dar para as pessoas. Ele é uma pessoa, um ser humano livre. Ele não é escravo. Ele não, a mentalidade de escravo, ele é imaturo. Você conhece inúmeras pessoas com 40, 50, 60 anos, imaturo. Ele não cresceu. A mentalidade de escravo. O filho que é maduro, aquele que tem visão de filho, ele é maduro desde a tenridade. Quantas pessoas você conhece com 12, 13, 14 anos já responsáveis? É a visão de filho. Então a gente tem que entender em que nível que eu estou. Se eu estou com a mentalidade de filho ou se eu estou com a mentalidade de escravo. Porque se eu e você somos escravos, a nossa mentalidade é de criança. A nossa mentalidade é de criança. E Gálatas 4:1, de 1 a 7, fala, nós não vamos ler não, que aquele que é escravo não tem direito à herança. Então, se você não cresceu, mesmo sendo dono da herança, você não pode usufruir. Vamos dar exemplo de quem está aqui no templo. Vamos supor que o irmão André tem a maior herança financeira de Uberlândia, mas o filhote dele tem poucos anos, tem idade. Para o Arthur Luiz usufruir dos bens do André, que é o homem mais rico de Uberlândia, ele tem que completar no mínimo os 18 anos. Então, em todo tempo que o herdeiro é menor de idade, ele é escravo. Ele só se torna livre a partir da maioridade natural. Assim é o escravo espiritualmente. Está aí, varão? Então vamos ler. Afirmo, porém, que durante todo o tempo em que o herdeiro é menor de idade, ele em nada difere do escravo, mesmo sendo dono de tudo. Ele sendo menor de idade, ele não difere nada do escravo, mesmo sendo dono. No entanto, está sujeito a tutores, a administradores, até o tempo determinado pelo seu pai. Ou seja, outro administrará o que é dele, até ele ter maioridade. Vamos ler mais? Da mesma forma, nós, quando éramos menores, estávamos debaixo de um sistema que escravizava os princípios básicos deste mundo. Todavia, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido também debaixo da autoridade da lei,
para resgatar os que estavam subjugados pela lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Jesus nos deu isso. E porque sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho para habitar em nossos corações e dizer e clamar, Abba, Pai. Versículo 7. Portanto, eu e você não somos mais escravos, mas filhos, e sendo filhos, somos igualmente herdeiros e decretado por Deus. Diga glória a Deus. Diz aleluia. Você é filho, você não é escravo. Feche seus olhos mais um instante. Depois que nós comentamos a visão do filho escravo e do filho livre, qual filho você está sendo? Filho natural e filho espiritual. Você está sendo um filho escravo ou você está sendo um filho livre? Porque na passagem que nós estudamos do filho pródigo, os dois filhos erraram. Pode abrir os olhos em nome de Jesus. Os dois filhos erraram. Os dois filhos tiveram atitudes para entristecer o pai. O mais novo pegou tudo e torrou. O mais velho não pegou nada, mas reclamou. Só nunca me deu nem um cabrito. Não resolveu. Então que atitude você está tendo? Do filho mais velho ou do filho mais novo? Os dois erraram. Então como que eu e você temos que agir? Igual o filho de Deus. Aquele que não teve por usurpação ser igual ao pai. Pelo contrário, ele se esvaziou da sua forma divina e se fez homem pobre para que eu e você não fossem mais escravos como nós lemos, mas que nós fôssemos livres. Ele nos amou de tal maneira, o Pai, que nos deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas conquiste a vida eterna. Este filho nos amou de tal maneira, esse filho que nós temos que seguir este exemplo, que teve morte e morte de cruz. Este filho não veio fazer a sua vontade. Olha a diferença de um filho aprovado dos dois reprovados. O filho reprovado mais novo, que estuda, o pai torrou e passou fome. O filho mais velho não gastou nada, mas cobrou. O filho mais novo, o filho que é exemplo, que é Jesus Cristo, disse na sua palavra: eu não vim ser servido, mas eu vim servir. Eu não vim fazer a minha vontade, assim diz o Senhor Jesus, mas eu vim fazer a vontade do meu Pai. Então, como tem sido a sua atitude de filho? Ao que quer torrar tudo, só as coisas materiais? O que não reclama de nada, mas tem amargura na alma? Ou livre igual Jesus Cristo? É essa atitude que o Senhor quer que eu e você tenha. Reflita para ver que filho que eu e você somos. Se eu e você estamos sendo aprovados como filho de Jesus, o filho do nosso Senhor Jesus Cristo, ou se nós estamos sendo reprovados como os dois filhos da passagem do filho pródigo. O Senhor quer que eu e você cresça. O Senhor quer que eu e você amadureça. O Senhor quer que eu e você mude os valores. O Senhor disse, Pai, o Senhor Jesus disse para o Pai dele, Pai, o Senhor escondeu a sua multiforme sabedoria o Senhor escondeu a sua multiforme sabedoria dos sábios e dos entendidos e deu a nós, os pequeninos, os quebrantados de coração. Pai, graças vos dou. E aí ele orou e o Pai multiplicou os pães, transformou a água em vinho. E Jesus conhecia quem era filho e quem era escravo, porque ele era um filho aprovado. Os discípulos ainda eram só seguidores de Jesus e falou para ele, mestre, ao tanto que esse povo te ama, a multidão que te segue. E Jesus falou para os seus seguidores, os apóstolos, eles não me amam, eu sei que é um filho, eles só amam o pão que eu multiplico, eles são igual o filho pródigo mais novo. Então é isso que o Senhor quer que você aprenda, a ser semelhante ao nosso Senhor Jesus Cristo.
Filipenses 2, de 5 em diante, vamos ler isso. Aí diz: de sorte que haja em mim você os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que não teve, pode passar, varão, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não reivindicou ser igual a Deus, não reivindicou nada como os dois filhos da passagem de Lucas, mas pelo contrário, se esvaziou a si mesmo, assumindo plenamente a forma de servo. O outro achou ruim ser servo, Jesus Cristo tem prazer em ser servo, e tornando semelhantes aos homens, na forma de homem, humilhou a si mesmo, entregando a obediência até a morte, morte de cruz. Por isso, por esse detalhe que ele foi humilde, quebrantado e sujeito ao Pai, Deus também o exaltou sobremaneira, a mais elevada posição, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e todo joelho vai dobrar, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. É isso que o Senhor quer que você faça, que você aprenda a ser filho. Não aprenderemos a ser filho nem com o filho mais novo da passagem do filho pródigo, e não aprenderemos a ser filhos nem com o filho mais velho, que era cheio de ferida na alma, escravo também. Então, qual filho que nós vamos aprender a ser e seremos aprovados? Semelhantes ao Filho de Deus. Abra sua Bíblia para a gente encerrar, Romanos 8, 17. Se é condicional, você não tem obrigação de ser filho, é opção minha e sua, se nós quisermos. Se somos filhos, então também eu e você somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se, condicional, se realmente participamos dos seus sofrimentos, para que da mesma forma participaremos da sua glória. Estou absolutamente convencido que os nossos sofrimentos do presente não podem ser comparados à glória que ainda nos será revelada. Diga glória a Deus. Diz aleluia. Vou encerrar com o testemunho da minha filha, Nayara, que está na Europa. A minha sogra faleceu esses dias. E de tanto ela pedir, Deus deu um sonho dela com a vovó. E ela falou: vovó, como é que está aí? Ela falou: filha, está tudo bem. Ela falou: vó, como é que está aí? Não, como é aí? Ela falou: filha, aqui é lindo. Aí a Nayara perguntou para a vovó no sonho: vovó, o padrinho Didi que te recebeu, o filho dela que já faleceu. Ela falou: não, ainda não tive com ele. Estou conhecendo tanta gente, ainda não tive com ele. Então quer dizer, eu e você temos que valorizar isso. Eu e você temos que valorizar o amor paternal, o amor fraternal, a família. É isso que o Senhor quer que você faça. Se nós somos filho, é incomparado à glória que é revelada. A minha sogra falou para a neta, para a minha filha: filha, aqui é maravilhoso. Então tudo aqui nessa terra, para mim e para você, é efêmero e passageiro. Tudo nessa vida não tem valor nenhum. Tudo nesta vida natural não pode ter mais valor para mim e para você do que esta glória que nos será revelada quando chegarmos diante do nosso Pai, em nome de Jesus. Então vamos orar para que o Senhor nos ensine a cada dia mais vivermos e agirmos como filhos aprovados em Cristo Jesus.